E aí, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento de games para Android. E nós estamos aqui com o nosso joguinho da nave, ok? Antes de mais nada, vou estar mostrando para vocês um negócio aqui no Facebook muito bacana, que é o nosso grupo, tá certo? Esse grupo aqui é para vocês poderem estar tirando dúvidas a respeito das aulas ou de qualquer coisa aleatória relacionada a desenvolvimento de jogos, ok? Então tá aí, o link do grupo vai estar na descrição do vídeo. Tá certo? Tem também a nossa página no Facebook, a página oficial Indie Developers Brasil. Nós divulgamos jogos independentes nacionais lá, informações, notícias, enfim, várias coisas bacanas. E é claro também o nosso blog, é onde tudo relacionado à página e aos cursos que nós estamos fazendo aqui no YouTube vai estar lá no blog. Inclusive, algumas pessoas comentaram nos vídeos anteriores que eu não tinha postado os scripts da aula 2, ok? Às vezes demora um pouco, não bate o tempo, não tem um sincronismo certo do momento em que eu posto o vídeo e o momento em que eu posto os scripts no blog, mas é certo que eles vão aparecer aqui uma hora. Então tá aqui já, tá tudo certo, já faz um tempo que tá. Foi questão de horas depois que eu publiquei o vídeo, já publiquei os scripts. Então, aqui na nossa aula aqui nós vamos agora fazer com que esse meteoro se mova, ok? Essa pedra aqui vai estar vindo de forma aleatória, ok? A gente vai ter que fazer... Vou vir aqui no Paint para desenhar certinho, para a gente poder ter uma ideia de como vai funcionar isso daqui. Nós temos a pedra, nós temos a nave. Nós precisamos fazer com que essa pedra ande nessa direção. Só que não basta ela apenas andar. Vamos pensar primeiramente no percurso da pedra. Mais para frente nós vamos pensar em como isso daqui vai causar dano nisso aqui, nesse outro objeto que é a nave. Primeiramente nós temos que fazer a trajetória desse objeto. Nós vamos ter a parte limite da tela, as duas extremidades superior e inferior, que vai funcionar assim. A pedra, esse meteoro aqui vai começar sempre antes da tela, não vai ficar visível para você. Ele vai andar da mesma forma que nós fizemos a movimentação do tiro. A pedra vai andar, porém no sentido contrário do tiro, tá? Até aqui. Quando ele chegar aqui, nesse ponto aqui, nós vamos fazer a posição dele, nós vamos transformar a posição da pedra para um valor que represente um ponto aqui em cima, tá? Para que ele possa vir novamente e quando ele chegar aqui, voltar e ficar fazendo um loop eterno disso daí, ó. Nossa pedra vai ficar sempre indo e voltando, indo e voltando. Tranquilo? Tá? Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a pedra ela não vai vir sempre de um ponto. Essa pedra, quando ela chegar aqui no final da tela, ela vai voltar e vai aparecer em uma posição aleatória no nosso eixo aqui, olha só. Que eu não lembro qual que é. Deixa eu ver, no eixo X, certo? Então nós vamos ter que ver essas coisinhas básicas. Primeiro a movimentação da pedra em linha reta, depois o retorno dela para a posição inicial e logo na sequência nós vamos ver a forma de criar o sistema aleatório para que ela possa aparecer em lugares diferentes, tá certo? Vamos lá para nossa Unity. A primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar a pedra, criar um novo Game Object, porque vocês podem reparar que o eixo está totalmente torto aqui, tá ok? Nós vamos vir aqui, ó, criar um novo. Pode ser um cubo, não tem problema, o cubo é uma coisa leve, tá? Tem poucas faces, então vai servir aqui para pro nosso caso. Vamos posicionar aqui de forma que o meteoro fique dentro, mas não 100%, pode deixar umas pontas para fora. Vamos chamar isso daqui de meteoro. Vamos pegar o nosso meteoro de fato e jogar dentro do nosso novo meteoro, que é o objeto cubo. Nós precisamos vir aqui, olha só, e clicar em Mesh Render para tirar a renderização do cubo, certo? Para que ele fique invisível. Bom, a primeira coisa importante é posicionar a nossa esfera na reta da nave. Tá ok? Eu estou vendo aqui para mim poder ver a altura. Agora aqui não importa muito a posição. O que mais vai importar é a altura. Ó, tá no nível certinho. Porque se ela colidir, vai colidir
em cheio com a nave. Ok, agora nós temos que criar o script da mesma forma que nós fizemos para o tiro, nós vamos fazer para o meteoro, para que ele ande nessa direção aqui. Vamos lá, vir aqui no nossa pasta script, jogo da nave. Nós vamos criar uma nova pasta. Aqui vai se chamar meteoro. O meteoro vai ter mais de um script, ok? Então pode criar uma pastinha para ele. E vai ter aqui um script com o nome de meteoro. Meteoro control, underline control. Abriu o script. Bom, vamos lá. Abrimos o script aqui. O nosso script é bem simples, tá? Nós precisamos determinar duas coisas. Uma linha de código que vai fazer o objeto se mover e uma variável que vai ser responsável pelo controle da velocidade desse objeto. Então vamos começar pela variável, que vai se chamar velocidade, ou vamos abreviar para vel. Vamos colocar um valor aqui, a velocidade do nosso tiro está 100, mas vamos fazer uma coisa mais suave a princípio do jogo, então vamos colocar aqui um valor de 40, certo? Ok, a velocidade inicial do nosso meteoro vai ser 40. A gente vem aqui na função update, vamos criar um transform.translate. Ok, e vamos colocar, se eu não me engano, era aqui, tá no eixo Y do objeto, mas eu não tenho certeza. Eu coloquei um objeto interno, vai ser no eixo Z. Vamos aplicar uma velocidade, um valor aqui aleatório só para ver e multiplicar, certo, por time.delta time. Vamos pegar aqui, ó, jogar o script dentro do objeto. Posso jogar tanto aqui dentro quanto aqui, olha só, tá? Eu poderia arrastar ele para cá, tanto faz. Feito isso, vamos apertar play para ver se ele vai andar na direção correta. Tá andando na direção perfeita, só que vamos mandar ele pegar o valor da variável, já que o eixo está certo aqui, a variável vel. Perfeito. Espero que vocês não estejam ouvindo, mas tá chovendo aqui, então me perdoem se o barulho da chuva está saindo no vídeo tutorial. Vamos lá. A gente fez isso daqui. Esse daqui é o primeiro passo para o nosso meteoro ser algo mais complexo. Ok, nós sabemos que o ponto inicial do meteoro é aqui, olha só. Vamos tirar aqui para a gente ver certinho aonde vai ser. Ó, nosso meteoro sai da tela aqui. Como nós estamos trabalhando no eixo Z, temos que ter esse valor aqui, ó, menos 44, deixa eu ver, perfeito. E o outro valor aqui, que é a outra extremidade, que é 20, certo? Menos 44 e 20. Vamos criar duas variáveis aqui que vão possuir esses valores. Vai ser a variável início, que vai receber o valor de menos 47, era isso? Agora eu não me recordo. Menos 43 já é suficiente, ó, menos 43. E uma variável que vai se chamar fim. Vamos colocar final. Eita. Fim vai servir. Que vai ser 20. Nós temos esses valores aqui, que esses valores são importantes para a gente saber aonde é o ponto inicial e aonde é o ponto final do percurso do nosso meteoro, ok? Então vamos lá, nós sabemos que quando o nosso meteoro chegar na posição 20 do nosso espaço 3D, ele tem que retornar para a posição menos 43. Nós já vimos como destruir um objeto quando ele chegar em uma determinada posição e vimos também como bloquear a movimentação da nave verificando a posição. Para verificar a posição, então nós utilizamos transform.position. Então vamos utilizar um if aqui. Vamos colocar lá transform.position.
o eixo que nós estamos utilizando, que é o eixo Z. Se ele for, aqui no caso, maior, ok, ou igual a 20, o que ocorre? Então, se o nosso objeto estiver andando e a posição dele for maior ou igual a 20 no eixo Z, nós vamos fazer com que ele surja de novo na posição inicial. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que sem o if. Olha só, transform.position.z, ok, recebe, agora ele vai receber um valor que é, no caso aqui, menos 43. Vou salvar isso daqui e vou testar. Vamos torcer para que funcione. Já deu um erro aqui no script, vamos verificar o que é pontuação. Uma falha aqui boba. Ok, parece que está tudo correto. Transform, outra falha aqui terrível. Falha de escrita. Transform. Putz. Legal. Não tem mais nenhum erro. Vamos apertar play e ver o que acontece no nosso jogo. Vocês estão vendo que a pedra está voltando? Olha lá, ela está fazendo exatamente aquilo que a gente queria. Quando ela chega na posição maior ou igual a 20 no eixo Z, a gente manda ela de novo para a posição inicial que a gente determinou pela variável início. Então é isso daí. Só que vai ficar muito chato no jogo se ela ficar saindo no mesmo lugar. Então a gente precisa que ela apareça, ela surja de forma aleatória. Em qual eixo que ela vai ser aleatória? A primeira coisa que a gente tem que ver é qual eixo que ela vai ser aleatória. Vou posicionar ela aqui para que ela fique visível na minha tela. Vai ser nesse eixo aqui, olha só. Deixa eu ver qual é esse daqui. É o eixo Z, não. Deixa eu ver. É o eixo... Não, o eixo Z é o que movimenta ela para frente e para trás. É o eixo X, certo? A gente vai ter que também colocar limitações para isso, tá? Que vai ser o ponto menos 17 e aqui o ponto... Deixa eu dar um... Isso. E vai ser... Vai ser 17 menos 17. Ou menos 15, olha só. Menos 16 e mais 17 vai ser as limitações. Então, cada vez que ela chegar lá no fim da cena, essa pedra, ela vai aparecer na frente, aqui de novo no ponto inicial, e vai fazer um sistema aleatório de posição. Então, ela nunca vai surgir no mesmo lugar. Então, vamos lá. Deixa eu só arrumar isso aqui de novo. Uma coisa que nós podemos fazer também é determinar a posição fixa para essa pedra no eixo Y, tá? Aqui, vamos determinar um valor aqui, olha. O valor é esse. Sempre que startar o jogo, para a gente não ter problema, vamos colocar um transform.position.y recebe esse valor aqui. Porque a gente às vezes mexe lá no jogo, muda a posição, isso daqui pode prejudicar alguma coisa. Então, mesmo que eu bagunce a coisa toda aqui, quando eu apertar play, ele vai voltar para mim na posição que eu quero, tá? Isso vai me poupar dor de cabeça. Agora, o comando que nós vamos utilizar para criar o sistema aleatório randômico para que a pedra apareça em lugares aleatórios, nós vamos vir aqui e abrir a nossa script referência, que é o nosso manualzinho da Unity. Vamos pesquisar a palavra random. Vai ter um comandinho chamado random range. É isso daqui que nós vamos utilizar. Ele é uma coisa muito simples. É isso daqui, olha só. Vamos colocar aqui no nosso código para vocês visualizarem melhor. Esse random range, o que ele faz? Ele vai sortear um número entre dois valores e vai jogar na onde a gente quiser, tá? Então, lembra lá que a gente estava precisando saber qual que era o valor máximo e o mínimo do nosso meteoro? Aqui, olha só, nesse caso aqui. Deixa eu subir esse meteoro aqui, só para não ter problema na seleção dos valores. Olha aqui, ó, vou reparar aqui na nossa janelinha de valores e vamos ver qual que vai ser o valor mínimo. O valor mínimo vai ser
no eixo X. Aqui está dando menos 12. E qual que é a outra posição? 12. Menos 12 e 12. Então nós vamos vir aqui, ó, e colocar isso daí. Menos 12 e 12. Só que o código só assim, obviamente, não vai funcionar. Então, aonde a gente vai pôr isso daqui? Eu dei um Ctrl X aqui. Vocês vão escrever aí transform ponto position, também novamente nós vamos ter o mesmo comando, só que agora no eixo que a gente precisa que ele seja aleatório, que é o eixo X. Recebe o nosso comando, tá? Que vai sortear um valor entre esse daí de forma aleatória, tá? Entre menos 12 e 12, ele vai sortear um valor aleatório e vai jogar pra gente. Vamos ver como que isso daqui vai funcionar? Tá, não deu erro nenhum, bacana. Uma coisa que a gente tem que fazer antes de mais nada, igual eu fiz para ele subir a pedra para mim, vamos fazer toda hora que a gente startar o jogo, o transform position do eixo Z, mandar a pedra para o menos 43. Ok, assim a gente não tem problemas. Vocês estão reparando que agora que eu dei play, a pedra está aparecendo de forma aleatória. Vocês podem reparar aqui na tela da 3D View do jogo, tá? Não a que está executando, vocês reparam que a pedra vai aparecendo em lugares aleatórios. Olha só. Isso dá uma dinâmica muito bacana para o projeto. E dá uma economia de processamento isso imensa. A gente está utilizando o mesmo objeto para fazer o que diversos outros objetos deveriam estar fazendo, certo? Então a gente colocar aqui, sei lá, 2 ou 3 pedras dessa daqui já vai dar uma diferença enorme, tá? E vai dar uma sensação muito bacana no jogo. Vamos supor agora, para finalizar essa aula aqui, ó, que já está bastante tempo, vamos fazer com que quando essa pedra colidir com a nossa nave, ela desapareça e volte para o ponto inicial dela, certo? Como se ela estivesse colidindo mesmo com a nave. Ela colidiu, ela não vai continuar o seu percurso, ela vai desaparecer e voltar para o ponto inicial. Como que a gente vai fazer isso daqui? Muito simples. Primeiramente, a gente precisa fazer uma nova função, uma função já existente na Unity. O nome da função é onTriggerEnter. Então a gente coloca lá function onTriggerEnter, que é quando o objeto colidir, ok? Aqui nós vamos escrever order. No lugar desse order você pode colocar qualquer coisa. E aqui collider, que é para colisão. Aqui dentro da função nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui uma condição, se order, que é o outro, tá? O outro objeto, ponto compare tag. Isso daqui eu vou dar uma resumida para você como funciona. Se o outro objeto, um objeto qualquer da cena, que estiver colidindo comigo, o objeto que possui esse script, tiver a tag, tá? Que a gente vai determinar agora. Ok. Fecha aqui. Então, se um objeto na cena que colidiu comigo, a gente verifica se a tag dele é essa daqui que a gente vai pôr aqui agora. Certo? Se for um objeto com essa tag, acontece tal coisa. Se não for, não acontece nada. Agora, o que é essa tag? Nós vamos colocar aqui player. Tag é um nome que a gente vai dar para poder encontrar o objeto na cena, certo? É um nome de referência. Como que a gente vai nomear esse objeto nosso aqui, que é a nossa nave? Você vai vir aqui, player, tá escrito aqui em cima, ó, tag, tá aqui na abinha inspetor, tá escrito tag, você vem aqui, ó, e marca player. Aí você fala, pô, mas se eu quiser fazer uma tag personalizada, como que eu faço? Você vem aqui, adiciona tag, aí você vem aqui em tags, elemento 0, você escreve o nome que você quiser da sua tag e pronto. Você volta lá, aí quando você abrir aqui vai estar o nome da sua nova tag. Como nós vamos estar utilizando player sem problemas, pronto, resolvido isso. Como que vai funcionar agora? Nossa pedra precisa de algumas coisas para poder funcionar esse script.
Primeiramente, ela vai precisar de um sistema de colisão, que é o nosso cubo, que já possui, ok. Vai precisar estar marcado o Trigger, trigger aqui, olha só. Marquei ele, ok, porque a gente está usando a função trigger enter, então precisa estar setado aqui esse trigger. Outra coisa que nós precisamos é de um sistema de física, tá, ok? Que é um corpo rígido. Nós vamos tirar a gravidade, pode aplicar esse outro de baixo aqui, tá? Para ele fazer a nossa movimentação normal. E nosso player a mesma coisa. O Box Collider marca Trigger, coloca um componente de física nele também, corpo rígido. Desmarca aqui, pronto. Com isso daqui ele vai funcionar perfeitamente, tá ok? Só que a gente não falou o que acontece, né? O objeto colidiu, o objeto nave, né? Colidiu com o objeto meteoro. Ele está aqui vagando, para colidiu, entra naquele if. Aí aquele if vai verificar se o objeto que está colidindo em questão possui a tag player. Possui! Beleza, o que acontece agora se possui? Nós vamos transformar a posição do objeto. Aqui, olha só, a gente vai pegar esses dois comandos, que é para fazer acontecer o sistema aleatório e jogar para o início. Aqui nós não estamos usando as variáveis, nós podemos usar as variáveis, certo? Aqui é início. Aqui é início. As variáveis no final ali ficaram só como enfeite, tá? Mas podemos utilizar as variáveis. Início. Perfeito. Aí a variável fim aqui, olha só, vamos pôr aqui só para não ficar à toa. Pronto. Então se colidiu com o objeto que tem tag player, volta a posição lá para o início. Vamos voltar aqui com as minhas janelas. Olha só, sempre que ele não colidiu com a minha nave, acontece nada, mas se eu colidir, ele desaparece e volta. Perfeito. Funcionando tranquilo, maravilha. Agora, nós vamos estar encerrando essa aula por aqui. E na próxima aula que nós vamos estar vendo vai ser o seguinte. Nós vamos fazer quando que essa pedra encostar com a nave, ela vai ter que fazer um sistema de partícula, uma explosão, uma coisa que vai dar um enfeite a mais ali para dar a intenção de que explodiu. Nós vamos estar programando também o sistema de vida da nave. A gente pode colocar um sistema de vida básico, tipo 5 vidas. Cada vez que a pedra colidir, perde uma vida. Então é isso daí, espero que tenham gostado da aula e até a próxima.